O contexto fala de um personagem, de uma senhora. Eu passo para uma outra senhora, chamada Lázara, a qual responsável pela minha vida nessa manhã. Uma mulher cega de nascença, 90 anos de idade. Sua vida física, sua beleza estética já tinha acabado, já tinha ido embora. No ano de 72, nasce esse moço bonito que vocês estão vendo aqui hoje. Mas na verdade, eu não era bonito como eu estou agora. Eu era feio, marcado pelas doenças, eu era podre. Nasci com uma paralisia no cérebro. Fiquei vegetando por muitos anos. Mas na primeira semana de vida, meu fôlego acabou. E aí as pessoas chegaram na casa da minha mãe para fazer o sepultamento. Minha mãe chorando. E as pessoas diziam para ela: manda colocar ele numa caixinha de sapato e manda para o cemitério. 8 horas da manhã, meu fôlego parou. A vida acabou. E a minha mãe não aceitou aquilo. Esperou as horas passarem e a casa da minha mãe foi chegando muitas pessoas, muita gente. Concluindo essa parte, 4 horas da tarde, o corpo já cheirava mal. Minha vovó chega na casa da minha mãe, aquela grande multidão, e somente essa senhora que adorava a Deus, somente aquela senhora que servia a Deus na família, uma mulher cega de nascença, os cabelos todos embranquecidos. E ela chegou na casa da minha mãe junto com o meu avô, e ela me pegou e colocou em um cestinho de pão, e pegou mais algumas irmãs e me levaram para a igreja. E chegando lá no altar, me colocaram no altar e juntaram-se as mãos e começaram a orar. Do lado de fora, a multidão esperava que voltasse com um cadáver dentro de uma caixinha de sapato para me enterrar. As pessoas diziam: ah, mas a senhora vai perder seu tempo. Mas a minha avó dizia: não, 40 anos que eu sirvo o evangelho, 15 anos eu orei pela vida do meu neto, 15 anos eu estou intercedendo por alguém dessa família que vai ser um pastor, e ele vai ser um pastor. E agora, as irmãs começaram a orar. E agora, perto das 7 horas da noite, uma das irmãs olha para minha avó e diz assim: dona Lázara, não dá mais. Vamos fazer a última oração? E agora, juntaram-se as mãos e começaram a orar. De repente, começaram a ouvir o grito e o choro daquela criança. E agora me leva de volta para casa, e a multidão esperava que algo terrível fosse acontecer comigo. Lá na casa aqui, eles aguardavam um cadáver. E agora minha avó comigo, com as irmãs, eu no colo de uma daquelas senhoras, e me entrega no braço da minha mãe. E a multidão teve que levantar a mão e falar assim: esse Deus que essa vovó serve é um Deus que ressuscita morto. Olha, o nome da minha avó, Lázara,
Eita glória! Jesus manda Lázaro sair para fora. E quando Lázaro sai para fora, ele diz assim, ó, desata ele agora, manda ele embora. Ele está livre. E agora, minha vida continua. Começo a crescer naquela pequena cidade, com uma paralisia cerebral. Durante 14 anos, eu vegetava, não andava, não falava, era dependente das mãos das minhas irmãs. Sem memória, não via, não tinha noção de vida, não conhecia minha mãe. Na verdade, eu era tido como um boneco de pano. Não tinha sentido eu estar vivo naquele momento. Para que as pessoas me vissem no chão, arrastando de barriga, comendo barro. Ninguém foi capaz na história da humanidade, na terra, entre os meus familiares, entre os vizinhos. Quantas pessoas olhavam para aquele moço, se arrastando como uma cobra, dizia assim, esse aí está condenado. A medicina descartou totalmente alguma cura sobre a minha vida. Ninguém foi tão audacioso em colocar a mão no bolso e falar, eu vou depositar uma moeda de 10 centavos na vida desse moço. Ninguém. Mas tem uma coisa, não foi preciso nenhuma moeda, não foi necessário nem ouro, não foi necessário prata, mas o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro. A casa daquela senhora era marcada por aquele moço excepcional, o Marcos da Pai, garotinho deficiente, moço que estudava na escolinha especial, fazendo aulas com os fisioterapeutas, com os psicólogos, com os professores especiais. Então as pessoas tinham vergonha, tinha receio de chegar perto daquela casa, porque aquela casa era marcada. Toda a minha família não se conformava com o meu estado. Alguém dizia assim para minha mãe, ei, a senhora poderia ter abortado esta criança. Alguns homens que testemunharam, que gravaram um vídeo no meu site, que está lá, disseram assim, olha, para mim Deus errou em colocar esta criatura no mundo, porque nós conhecemos ele, nós acompanhamos toda a história do Antônio Marcos, vivia aí jogado pelas calçadas da casa da sua mãe. Ninguém tinha coragem de pegar esse menino, ninguém tinha coragem de pelo menos falar uma palavra profética para abençoar esta criança. Os anos começaram a passar. 14 anos, sem vida, não pensava, comia quando me dava, tomava água se alguém colocava na minha boca. Para mim, não sentia dor, poderia beliscar, eu não sentia dor, na verdade eu não vivia. Na verdade, meu corpo estava no chão, mas não tinha nexo, não tinha sentido eu estar daquela forma. Os médicos, minha mãe me colocava no seu colo, me levava lá no doutor, o doutor me mandava embora para casa e falava para minha mãe, olha, a senhora tem que se conformar com isso, porque é uma cena de Deus, é uma cruz que a senhora vai carregar. E minha mãe voltava para casa com o coração triste. Mas numa bela manhã, meus avós chegam na minha casa, e meu avô, particularmente, ele vê aquela cena dramática daquele moço se arrastando no chão da casa da minha mãe, comendo os barros da casa.
porque as casinhas no sul, antigamente, muitas delas, o chão era de barro branco, e muitos de vocês sabem disso. Então, me viam comendo barro, sem roupa. Eu era, na verdade, eu não era nada. E meu avô chegou na casa da minha mãe, contemplou aquela cena dolorida, e ele disse: não, acabou, eu não aguento mais ver essa cena de contemplar o meu neto nessa situação. Eu vou para a cidade hoje, eu vou mandar fazer para o meu neto uma cadeira de rodas para ele, eu vou mandar fazer para o meu netinho 2 pares de amuleta para ele, porque pelo menos vai nos tirar dessa angústia, desse sofrimento. Olha o estado desta criança. Mas a minha avó levantou e disse para o meu avô: Manuel, eu não quero nada disso na vida do meu neto, porque eu sirvo Deus real. E agora ela disse assim: olha, eu estou orando por ele, e Deus tem falado no meu coração que ele vai ser um homem, e Deus vai confundir a medicina. A minha avó pede para minha mãe me tirar daquele chão, me dar um banho, me colocar na sua cama, e pede para minha mãe sair do quarto, e assim minha mãe fez. Minha avó, com a sua bengalinha, 90 anos, olha que lição, é família, os sonhos. Minha avó vai com o seu amuleto, aonde eu estou. Ela não precisava fazer isso, mas segundo a minha mãe, ela dobrou os seus joelhinhos ali. Ela colocou a sua cabecinha em cima da minha cabeça. E ela agora começou a chorar. Ela começa a orar. E ela dizia: Deus, o meu último sonho, eu já estou perto para ir para a tua glória, mas o meu último desejo é que o Senhor restaure esta criança, é que o Senhor levante esta criança, para tudo que o homem projetou para ele seja desfeito, tudo que a medicina profetizou para a vida do meu neto, caso contrário, seja revertido, e que ele seja um defensor da tua palavra. Senhor, coloca nele um espírito de sabedoria, levanta esta criança. Uma semana passou, minha mãe foi colher café. 9 horas da manhã, mandaram chamar minha mãe. Ei, a senhora precisa ir embora porque aconteceu algo lá na sua casa, e a senhora precisa ir embora. E a minha mãe esperava o pior que tivesse acontecido comigo. Minha mãe chega em casa, um grande número de pessoas, e minha mãe não sabia o que estava acontecendo. E agora, quando a minha mãe chega na sua casa, as pessoas dizendo para minha mãe: olha, qual é o remédio que a senhora deu para ele? Qual foi a garrafada que a senhora deu para ele? Porque minha mãe não acreditava em Deus. Minha mãe me levava em curador, em benzedor, em espírita. Mas as pessoas agora perguntavam para minha mãe qual era o remédio que a senhora aplicou nele, porque seu filho, 9 horas da manhã, levantou-se do chão e começou a andar na sua casa. E
a minha mãe dizia: olha, eu não sei de nada do que vocês estão falando, eu não sei de remédio nenhum. Se o meu filho levantou, é por causa do Deus da avó dele. Pergunta para a minha mamãe, que é vovó dele. É por isso que a Bíblia diz assim, ó: e verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve. Agora, o que eu acho importante é que uma senhora como aquela era a última pessoa a ser consultada, uma cega. A última pessoa. Quem pode esperar alguma coisa de uma pessoa como a minha vovó? Ah, nada. Deus deixou de usar o médico para usar a minha avó. Olha o contraste que Deus coloca às vezes na vida do cidadão. Quem sabe, se Deus tivesse usado o homem, ele ia se orgulhar, ele ia se encher. Ei, achamos a fórmula para levantar esse moço. Mas Deus falou: não, eu vou usar o menor, eu vou usar a menor, eu vou usar aquele que não tem aparência, eu vou usar aquele que não tem um aspecto muito bom para colocar esse menino de pé. É por isso que nesta manhã eu louvo a Deus pela família, louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela tua casa. Aí eu comecei a andar, 4 ou 5 passos, caía muito, não parava quase em pé, não falava, a língua enrolada, o pescoço tombado, a perna maior do que a outra, 7 centímetros, os braços mole, ainda não conseguia pegar um copo com água, não segurava nada sobre as minhas mãos, ainda não conseguia entender nada devido à minha memória. E agora, os anos agora começam a vir sobre a minha vida, e agora, alguns anos passaram, minha mãe chega em casa e coloca os meus irmãos numa escola pública, e agora não me matriculou na escola porque eu tinha problema, eu ia dar trabalho lá para os professores, eu ia gerar tristeza lá para os alunos, ninguém queria sentar junto comigo porque eu ia ser discriminado, eu ia ser rejeitado. Então minha mãe resolveu não me colocar numa escola. Mas na outra semana chega novamente aquela senhorinha na minha casa, a minha vovó, e quando ela fica sabendo que a minha mãe não me coloca na escola, ela levanta e diz assim: você vai colocar o seu filho na escola hoje. E a minha mãe diz: não, mamãe, eu não posso fazer isso, ele começou a andar ontem, eu não tenho condições de pôr ele na escola. Minha avó disse: você vai pegar uma das suas filhas e vai levar ele para a escola. Minha mãe obedeceu minha avó, mandou que uma das minhas irmãs me levasse para a escola, mas na verdade eu não sabia nem quem eu era, nem onde eu estava, e me levaram para aquela sala e me deixaram lá. E eu acredito que o tempo começou a passar dentro daquela sala, mas de repente agora eu começo a ouvir uma voz. Essa voz saía de mim, saía das minhas entranhas, me chamava de meu filho. Por alguma, meu filho, levante a sua cabeça. E eu, não que eu estava vendo alguma coisa não, mas eu comecei a obedecer o comando da voz. Levante a sua cabeça. E agora o Espírito Santo, eu creio que Ele mesmo começava a levantar a minha cabeça.
Levantei a cabeça naquela manhã e me deparei com uma claridade, uma luz. E agora aquela voz já partia daquela luz. De dentro daquela luz saía aquela voz que dizia: meu filho, meu filho. Olha, eu costumo dizer que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha, Deus transporta a mesma luz para a sala de aula, me chama de meu filho, me manda levantar a cabeça. Lá ele diz assim: ó, haja luz. Naquela manhã ele disse assim: ó, haja cérebro, haja memória, haja sabedoria, haja despertamento. Você sabe o que é que aconteceu naquela hora? Minha memória, 15 anos paralisada, fechada, voltou em fração de segundo. Agora eu saía de um país celestial e moraria num país real, no mundo real. Agora tudo para mim agora era fantástico. Eu ouvi agora o barulho das crianças, as cabecinhas dos alunos comigo ali. Então tudo para mim agora passou a ser fantástico. Olha, eu agora olhava as roupinhas daqueles alunos ali. Eu tinha discernimento para entender pelaquela primeira vez as cores de cada roupa que aquelas crianças colocavam. Eu agora olhava aquelas paredes da sala cheio de cartaz colorido e eu achava lindo, achava fantástico, porque eu estava vivenciando isso, aquilo, naquele momento. E agora, quando eu olho lá na frente, a minha primeira professora, a senhora Rosângela, ela escrevendo naquela lousa, e agora, o que aquela mulher escrevia no quadro, eu sabia ler pelaquela primeira vez. Tem razão a nossa irmã expressar dessa forma. Deus é aquele que tira a vida e também da vida. Ele abate, mas também exalta. Sabe o que aconteceu? Chegou uma moça para mim e disse para mim: Marcos, vamos embora encontrar com a nossa mamãe. Primeira vez eu ouço a palavra mamãe. E aquela moça me tira para fora. E quando eu chego lá fora, eu começo a ver um mundo diferente. Eu vejo agora as árvores, aquele verde, aquelas árvores se movendo com o vento. E eu achei aquilo fantástico, coisa linda, natureza de Deus. Eu vi agora os carros passarem na rua. Eu ficava admirando aqueles carros, porque eu estava vendo aquilo pela primeira vez. É como na sexta, aos 15 anos. E eu agora vi agora as crianças correndo para lá e para cá. Eu achava aquilo muito lindo. E agora minha irmã me puxando pelo braço, mas tem uma cena que me parou e que eu não posso esquecer dela nem um só momento. Foi quando eu levantei a minha cabeça ao céu e comecei a ver aquele céu azul gostoso, aquele sol que estava raiando naquela tarde, porque já era mais de meio-dia. E agora, quando eu olho para cima, eu vejo um pequeno pássaro, um pardal pequenininho, sentado num fio de rede elétrica. E aquele passarinho, ele assobiava, ele batia as suas asinhas. E naquela hora eu senti alguém falar comigo: meu filho, agora você é livre, como esse pássaro, livre para falar, livre para adorar.
João 8,36 diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre nesta manhã. Você é livre, família de Deus. Você é livre nesta manhã. Eu já não tinha mais o meu papai, porque ele faleceu sem isso acontecer. Não cheguei a conhecer meu pai. Não cheguei a conhecer alguns irmãos. Mas a partir daquele momento que a minha memória começou a estar intacta, funcionando 100 vezes mais do que a dos meus irmãos, aí, meu amigo, na sala de aula, não teve para ninguém. Eu fui discriminado, eu fui abandonado. Minha mãe faleceu, meus irmãos me jogaram para fora porque não prestava. Eu dava trabalho para eles. Eu passei fome. 1 ano comendo mandioca. Eu falei aqui ontem. 1 ano comendo mandioca. Mandioca de qualquer tipo. De manhã cedo, mandioca com café. No almoço, mandioca frita. À tarde, mandioca com açúcar. À noite, sopa de mandioca. Misericórdia, o que é isso? E ontem o pastor Felipe me leva para comer pizza e pediu pizza de mandioca. Jesus. Esse é amigo. Não é brincadeira. Com as minhas dificuldades, estudava a PAI pela parte da manhã, à noite do colégio. Eu chegava no colégio com as roupas todas sujas, porque eu caía muito, mas machucava muito. Não falava bem, não andava bem. Raquítico, de tantos problemas de saúde, coxo de uma perna, sendo discriminado por todos, até mesmo pela minha igreja. Não estou me privando de nada aqui hoje, não tenho vergonha não, porque isso é verídico. Pastores me chamavam de parasita, porque na verdade eu não podia fazer nada. E aqueles nomes foram doendo meu coração. E eu não podia me conformar com isso. E eu tive que dar um jeito. Eu tive que orar. Eu tive que me desprender. Eu fui taxado de bêbado, como esta senhora, de loucos pelas ruas, porque as pessoas me chamavam de louco, de doido. Mas eu começava a sonhar. Começava a sonhar que um dia eu ia ser um pai de família. Eu amo minha família e amo a família de Deus. E sempre depois que Deus me restaurou, Deus, eu quero ser um pai de família. Eu quero ter minha esposa. Eu quero ter minha casa. Só que pela medicina jamais eu poderia fazer algo desse gênero. Eu tinha uma sequela. Essa sequela poderia trazer danos para os meus filhos, segundo os homens, segundo os médicos. Doutores falaram que eu não poderia casar porque meus filhos iam nascer com sequelas congenéticas minhas, e eles iriam nascer doentes. E foi aonde eu não me conformava.
E eu tive que partir para o joelho. E eu tive que orar. Falei, Deus, eu quero ter uma família. Que nem essa mulher aqui queria ter. Samuel, eu fui para a oração. Sempre estava no meu projeto, no meu coração de ter uma família. Mas o tempo passou. E antes da família veio diversos sonhos. Esta palavra que eu estou dando nesta manhã é para levantar a tua autoestima, para você não desistir do teu projeto. Com 24 anos, estou morando de favor no fundo de uma igreja. Um quarto, 2x2 cabia, só uma caminha de solteiro. Não tinha luz elétrica, não tinha piso bonito igual esse. As pedrinhas do meu quarto eram de essas pedrinhas brita de construção de concreto. E numa bela manhã eu vou para a escola especial e vejo uma pequena garotinha andando de bicicleta. E aí nasceu o desejo de andar de bicicleta. Essa bicicleta que eu vou pregar nesta manhã, quem sabe muitos precisam dela. Muitos vai ter que ter uma bicicleta dessa. Eu sonhava, mas você me pergunta, pastor, é fácil, é simples andar de bicicleta. É só montar e sair andando, você que pensa. Eu levei 6 meses para aprender a andar de bicicleta. O primeiro mês, as 10 unhas quebrou. O segundo mês, a minha perna direita quebrou. O terceiro mês, 2 costelas quebrou. O quarto mês, meu nariz quebrou. Aí o pastor mandou parar. Para! Você vai morrer, rapaz. Larga desse sonho teu. Esse negócio não é para você. E eu naquele hospital engessado, meia-noite, tomando aqueles remédios, mas sonhando que eu estava andando de bicicleta na rua da minha cidade. Para resumir, no 7º mês, não tinha mais o que quebrar. E eu quebrei a rótula da perna esquerda, direita, vazou para o chão. E aí teve que implantar uns parafusos no meu joelho. E foi a gota d'água para a igreja. A igreja se reuniu e levantou contra mim. E disse assim, ó, só tem um jeito de parar o Antônio Marcos. Vamos esconder essa bicicleta. Vamos prender essa bicicleta dele. E assim fizeram. Prenderam minha bicicleta. E eu lá no hospital, não tinha como mais andar mais. E outra coisa, não era bicicleta comum não, viu? Não era dessas mountain bike não. Era Caloi 10. Essas bicicletinhas com pneu fininho, o guidão emborcado. Não é qualquer pessoa que anda nessa bicicleta não. Mas eu queria andar nessa. Não tinha mais o que quebrar. O pastor fez um decreto, mandou esconder minha bicicleta sem eu estar presente. Eu estava no hospital e agora uma semana passou, ele foi lá com o bicicleteiro para me visitar e para levar para mim uma solução. E agora o bicicleteiro chega para mim e diz assim, olha, glória a Deus, Antônio Marcos, olha, fica feliz porque nós viemos trazer a solução para você e a partir de agora você vai andar de bicicleta. E eu disse, glória a Deus, mas qual é a solução que vocês vieram trazer para mim? Olha, já que você quer andar de bicicleta, nós vamos soldar 2 rodinhas para você aí. Falei, para trás, Satanás. Vai para lá.
Eu disse para aquele cidadão: querido, de 4 rodas Deus já me tirou, agora eu quero andar de 2 rodas. Eu saí daquele hospital, irmãos, já não tinha mais como andar com a bicicleta, estava toda quebrada. Amarrei a bicicleta na cabeceira da minha cama e fui para o joelho. E daí eu comecei a orar. 15 madrugada fria, gelada, em cima daquelas pedras. O cansaço vinha porque eu chegava da escola meia-noite, dobrava os joelhos ali. Você sabe, sonhos, eu disse ontem, sonhar por sonhar não vale nada. Sonhar para você chegar no outro dia contar para o teu amigo, não vale nada. Sonhos, nem que te custe feridas, mas sonhos tem que sair para a realidade. Eu sonhava em andar nesse objeto, mas naquelas manhãs, às 15 madrugada, às vezes eu pegava no sono de joelho e dava trabalho para levantar, porque as pedrinhas perfuravam o joelho, doía. Mas na última noite eu acordei pela madrugada com um barulho grande, uma orquestra angelical veio do céu e começou a tocar dentro do meu quarto. Instrumentos, saxofones, órgãos, violinos. Agora Deus manda os seus melhores músicos para tocar dentro do meu quarto. Aqueles sons que eu ouvi naquela manhã, eu nunca mais vou ouvir na terra. Naquela hora o meu quarto começou a ser incendiado de fumaça, e eu estava com as mãos para cima. Eu senti que quando alguém tocou na minha mão, como se fosse bem de leve, como se fosse um algodão, e me disse: meu filho, eu vi o sangue do teu corpo nas ruas desta cidade, mas chegou o seu dia, chegou o seu momento. Hoje eu estou te dando equilíbrio, estou realizando o teu sonho. Quando eu quebrei a rótula da minha perna direita, eu tentei ainda mais alguns dias ainda. E aí eu melhorei, tirei o gesso e fui novamente.